noite, irmãos. Graça e paz. Vamos juntos louvar ao nosso Senhor Jesus essa noite, pedir para os irmãos se colocarem em pé e vamos declarar: vem, esta é a hora da adoração, que hoje possamos juntos adorarmos ao nosso Deus. Amém? Confessará o Senhor, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Então vem adorar ao Senhor. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos realmente estar com o nosso coração aberto essa noite, para juntos aprendermos e ouvirmos da palavra do Senhor. Amém? A igreja pode se sentar. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Domingo, dia das mães, muitos aí com certeza passando com as suas mães, tirando o dia para almoçar com elas. E essa queda um pouco de temperatura, né? Dá para ver que o povo está bem agasalhado hoje aí. É bom que no inverno a gente fica, no frio a gente fica um pouquinho mais chique, né? A roupa deixa a gente um pouco mais bonito. Muito bem. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias
em Provérbios, capítulo 31, como hoje é Dia das Mães, eu quero ler o texto aqui, que todos com certeza conhecem, Provérbios 31, do verso 10 até o verso 31, que fala justamente sobre a mulher virtuosa, que inclusive, dentro da série de mensagens sobre família, hoje nós vamos falar sobre a mulher. Provérbios 31, a partir do verso 10, mesmo assentados, os irmãos acompanham a leitura, diz: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Esse é o perfil da mulher virtuosa, uma mulher de Deus, ao qual é temente diante do Senhor, e o Senhor abençoa então o seu lar, a sua família. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o papel das mulheres em relação ao seu status daquilo que Deus lhe concedeu. Assim como semana passada nós falamos sobre os homens, a responsabilidade que os homens têm, hoje nós falaremos para as mulheres. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esse dia. Somos gratos a ti, ó Pai, pelo renovar da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado. Te agradecemos, ó Deus, pela tua provisão, na tua fidelidade. O Senhor não deixa faltar o pão nosso de cada dia. Te agradecemos, ó Pai, pela tua proteção, por cada livramento que o Senhor nos tem dado, muitos dos quais, ó Pai, nós nem mesmo nos apercebemos, mas o Senhor, ó Pai, tem velado por nós. Por isso nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Bendizemos ao Senhor, ó Deus, por podermos estar aqui, tendo, ó Pai, a liberdade de cultuar ao Senhor, reunidos, ó Pai, como teu povo, como tua igreja, corpo de Cristo, como família, para juntos, ó Deus, engrandecermos o teu santo nome. O Senhor que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Recebe, ó Pai, a nossa adoração. E que o teu Espírito Santo, ó Pai, tenha a liberdade de agir em nosso meio, abrindo, ó Pai, o nosso entendimento na compreensão, ó Pai, da tua palavra e da tua vontade para as nossas vidas. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa o teu povo, ó Pai. Estende as tuas mãos, ó Pai, sobre a vida de cada um. Nós colocamos isso diante de ti, porque nós reconhecemos, ó Deus, as nossas limitações, as nossas fraquezas, e que somos dependentes do Senhor.
É o Senhor, ó Pai, quem nos sustenta a cada dia. Por isso nós te bendizemos e louvamos o teu santo nome. Colocamos isso diante do Senhor, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Vamos continuar louvando e bendizendo ao nome do nosso Deus. Pedir mais uma vez que os irmãos coloquem em pé. Nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, né? Tão grandioso. Realmente não há outro Deus como o nosso Deus. Ele é um Deus supremo, soberano. Amém. Louve ao Senhor essa noite com todo o seu coração. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, Senhor, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável. Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Deus supremo és, Deus supremo és, soberano em glória. Tu és incomparável, Senhor Jesus. És incomparável, maravilhoso em tua formosura. És incomparável. Aleluia, Senhor Jesus. Não há outro Deus como nosso Deus, que é tão maravilhoso. Além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, Deus como o Senhor, Deus como o Senhor. Amém. Glórias ao nosso Deus, né? Esse Deus maravilhoso, esse Deus que é tão grandioso, esse Deus que nos criou a sua imagem e a sua semelhança, para juntos o adorarmos e o exaltarmos. Amém?
Agora a igreja também tem a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, né? E hoje, sabemos que são todos os dias, mas hoje, né, nós comemoramos o Dia das Mães. Então, agradecer também pelas mães, né, que o Senhor, pela família também que o Senhor tem nos dado. Amém? Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão, eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. Tu és o meu Senhor Jesus, És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Tu és o meu Senhor, És meu Senhor, meu Salvador. aleluia, Senhor Jesus, que Tu és o nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador, Senhor Jesus. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe, Senhor, a minha adoração. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Ó Deus, obrigada, Senhor, pelo Seu amor tão grande pelas nossas vidas, Senhor Jesus. Te pedimos essa noite, Senhor, que o Senhor receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor. Que possamos estar aqui sempre dando o nosso melhor para Ti, Senhor Jesus, Pai. Que possamos realmente nos entregar totalmente a Ti, Senhor. Sabendo sempre que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está à frente conduzindo as nossas vidas, Senhor. Pai, que nunca venhamos nos esquecer disso, Senhor.
que o Senhor está sempre ao nosso lado, está sempre nos conduzindo, nos orientando, Senhor, nos abençoando. Obrigada, Deus, pelo seu amor sobre as nossas vidas, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar. Amém, meus irmãos. Toda a gratidão e louvor seja dada ao nosso Senhor. Vamos orar. Quero colocar esta noite especial a vida da nossa irmã Edi. Eu liguei para ela hoje para perguntar se ela precisaria de carona para poder vir, já que a irmã Marta, que geralmente dá carona, está viajando, mas ela não estava bem disposta. Também com essa virada de tempo, a gente sabe que isso acaba prejudicando um pouco. Então vamos interceder e orar pela vida da nossa irmã Edi, que Deus a fortaleça e abençoe a vida dela. E se você também tem algo aí para colocar diante do Senhor, pela sua vida, pela vida de alguém, faça isso nesse momento. A palavra diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as nossas súplicas com orações e ações de graça. E aí vem o resultado, que é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor e somos gratos a Ti pelo mover, ó Pai, do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Neste momento, ó Deus, nós queremos clamar a Ti, colocando, ó Deus, as necessidades, ó Pai, dos Teus filhos e filhas na presença do Senhor. O Senhor, ó Pai, que na Tua graça e misericórdia se inclina para ouvir, ó Pai, o nosso clamor. O Senhor, ó Deus, que estende as Tuas mãos para nos abençoar. Pedimos, ó Pai, esta noite em especial pela vida da nossa irmã Edi, que o Senhor a visite, ó Pai, fortalecendo, ó Pai, a Tua serva. Cuida, Senhor, do seu corpo. Ó Pai, o Senhor sabe da necessidade que ela tem. Por isso, ó Deus, peço em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, ó Pai, se mova sobre ela, restaurando-lhe, ó Pai, as forças, ó Deus, que ela precisa, ó Pai, sobre o seu organismo, sobre a sua vida. Da mesma forma, ó Pai, a vida do nosso irmão Lúcio, que aqui está, ao qual nós temos orado, ó Deus, pelo seu tratamento, que o Senhor continue fortalecendo o Teu servo, sustentando a sua vida, ó Pai, manifestando, ó Deus, o Teu poder, ó Pai, sobre o corpo do Teu servo, ó Pai. O desejo, ó Pai, é que ele seja plenamente curado e restaurado. A cada um que agora está, ó Deus, clamando diante de Ti, colocando, ó Pai, a sua necessidade no Teu altar, ó Deus, de graça e misericórdia, para que em tempo oportuno o Senhor, ó Pai, estenda as Tuas mãos, nos socorra, nos abençoe, e assim, ó Pai, o Senhor seja exaltado e glorificado, e a nossa fé seja fortalecida no Senhor. Nós já Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu agir e pela boa mão do Senhor sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus amados. Convido vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Tito, capítulo 2. Como eu disse, esse mês da família, nós estamos trabalhando aqui mensagens relacionadas à família, falando mais especificamente sobre os papéis que cada um tem e as responsabilidades que cada um exerce. Semana passada nós falamos sobre os homens, sobre ser homem e o chamado de Deus para a verdadeira masculinidade. E hoje nós vamos falar sobre ser mulher, o chamado de Deus para a verdadeira feminilidade. Tito, capítulo 2, eu quero ler o verso 1 e depois do 3 até o verso 5. Diz a palavra: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, e sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras,
não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre ser mulher. Esse chamado de Deus para a verdadeira feminilidade que Ele deseja para cada mulher. Irmãos, a vontade de Deus para a vida da mulher é que o seu principal ministério seja dedicado ao seu marido. Gênesis capítulo 2, verso 18, nos traz o propósito pelo qual Deus criou a mulher. Ali disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse texto, irmãos, mostra para nós a necessidade do relacionamento. Faz parte da natureza do ser humano. O texto diz claramente, não é bom que o homem esteja só. Então nós percebemos aqui um princípio. Os relacionamentos fazem parte da nossa natureza. Isso significa que ser solteiro não é o plano de Deus. Exceto, é claro, para aqueles que têm o que nós conhecemos como o dom do celibato, para poder servir ao Senhor. Mas o plano de Deus para a maioria das pessoas é que elas devem se casar. Quando Paulo orienta a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, os irmãos tinham várias dúvidas, inclusive, com relação às questões acerca do casamento. Paulo, então, escreve a carta aos Coríntios, e no capítulo 7, do versículo 6, ele diz assim, isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No caso aqui, solteiro. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. E depois lá no versículo 32, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que se trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. Paulo dando algumas orientações, tanto para os solteiros quanto também para os casados. Mas a questão é que nós fomos feitos para nos relacionarmos. Por que isso é importante, irmãos? Porque a nossa cultura atual, ela incentiva a solteirice. E isso, de certa forma, prejudica os relacionamentos e a vida familiar. Irmãos, casamento é uma bênção de Deus. Independente das brincadeiras e até mesmo daquilo que o mundo fala,
mas o casamento é uma bênção de Deus. Porque ele é fundamental para transmitir a justiça e os valores às próximas gerações. E isso deve ser valorizado contra essas tendências do mundo, um mundo que promove o divórcio. Hoje, o número de divórcios, ele é tão grande, tanto fora da igreja, quanto dentro da igreja. Um mundo que promove a imoralidade sexual com todas as suas vertentes, ou seja, tudo que se tem hoje em dia, né, em relação ali às questões da sexualidade, e um mundo que promove o individualismo. É cada um por si. Porém, para quem deseja casar, precisa agir. Precisa encontrar alguém guiado pelo Espírito Santo e construir uma família sólida, porque esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Nós vimos ali, logo no livro de Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de uma companheira. Tem 2 textos aqui no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 18. Versículo 22. Diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor, ou o favor do Senhor. E depois você vai lá para o capítulo 19, no verso 14, diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Então, para aqueles que ainda não são casados, estão buscando alguém para casar, busque alguém no Senhor. Peça a direção de Deus e Ele com certeza vai lhe dar. Deus tem os seus propósitos e as suas maneiras de fazer as coisas. Agora, para aqueles que são casados, depois do seu relacionamento, principalmente as casadas aqui, já que a mensagem hoje é direcionada para as mulheres, depois do seu relacionamento pessoal com Jesus Cristo, nada deve ocupar o primeiro lugar no coração da mulher do que o seu marido. Isso deve ser a sua prioridade. Talvez você não concorde com isso, mas é o que a Bíblia está dizendo. Depois do seu relacionamento com Cristo, a sua prioridade é o seu marido. Irmãos, Provérbios 14, 1, ele diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Ou seja, irmãos, ao casar, isso é algo interessante. Muitos que se casam deveriam antes se divorciar. Você sabia disso? Muitos que se casam deveriam antes se divorciar. Se você está procurando casar, então você deve antes se divorciar. Pastor, como assim? Você precisa se divorciar da sua vida de solteiro. Porque tem muito casado vivendo como se estivesse solteiro. Ele não deixou a sua vida de solteiro. Seja homem ou seja mulher. Então você precisa se divorciar da sua vida de solteiro. Você não é mais solteiro se você decidiu casar. Você agora é casado. Você tem uma responsabilidade, assim, o marido com a mulher e a mulher para com o marido. Você também deve se divorciar do seu pai e da sua mãe. Porque tem muitos que se casam, mas ainda permanecem como se estivessem casados com o pai e com a mãe. Qualquer coisa vai correr para a casa do pai ou vai correr para a casa da mãe. Vivem numa carência, numa dependência emocional dos dois. E mais uma coisa importante, quando vocês tiverem filhos, vocês devem entender o seguinte, a palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Sabe o que isso significa? Os filhos não são seus. Os filhos são de Deus. Você não cria o filho para você.
Você cria o filho para servir e glorificar a Deus. Tem muitos pais e muitas mães que mantêm os filhos prisioneiros no seu cordão umbilical, porque tem medo de soltá-lo para o mundo. E por conta disso, muitos homens, muitos meninos, aliás, eles não se tornam homens de verdade porque não conseguem enfrentar o mundo. Irmãos, independentemente, irmãs, aliás, né? Independentemente de seu marido ser um cristão fiel, ou talvez alguém que ainda não esteja caminhando na fé, o que Deus deseja é que você seja uma esposa devota e excelente. Seja o seu marido crente ou não, você deve ser uma esposa devota e excelente. Olha só a orientação que o apóstolo Pedro, ele traz na sua carta, capítulo 3, verso 1 e verso 2. Ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Essa verdade, irmãos, ela é tão importante que Deus a revelou de forma clara e completa na sua palavra. A própria Escritura, ela é suficiente para nos orientar e nos dar sabedoria necessária para que nós possamos viver a vida de cristã da maneira como agrada a Deus. Tudo o que você precisa para viver a sua vida de maneira que agrade ao Senhor no seu relacionamento como esposa para com o seu marido, a palavra te dá essa orientação. E um dos trechos marcantes que fala sobre essa vontade de Deus para a esposa é justamente o texto que nós lemos logo no início do culto. Provérbios, capítulo 31, do verso 10 até o verso 31, que fala justamente sobre a mulher virtuosa. Naqueles versos, irmãos, de Provérbios 31, nós encontramos orientações práticas que devem ser ensinadas para as mulheres, sobre o que é ser uma mulher virtuosa. Existe ali uma pergunta importante. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. A questão aqui, irmãos, é o que é uma mulher virtuosa? Como nós podemos reconhecer essa mulher virtuosa? Com quem ela se parece? O que ela faz que a torna virtuosa? E o texto que nós lemos ali de Tito, que é o texto base que nós estamos utilizando aqui, nós temos algumas diretrizes de como deve ser o proceder das mulheres. E ali, irmão, se você prestou atenção, há uma advertência de que se você não fizer assim, você vai estar indo contra a palavra de Deus. Se nós voltarmos ao nosso texto aqui, de Tito, capítulo 2, versículo 5, as mulheres idosas devem ensinar as mais jovens a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ou submissas ao marido. Por que elas devem fazer isso? O texto diz, para que a palavra de Deus não seja difamada. Porque você deve ser uma boa esposa. Porque você deve ser uma esposa excelente. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Sua vida, ela será transformada se você aplicar esses princípios e você ter a disposição de obedecer à palavra de Deus. Minha irmã, entenda o seguinte:
Deus pode fazer de você uma mulher piedosa e excelente. Se você realmente é uma mulher que deseja seguir a vontade de Deus. Deus pode fazer de você uma esposa piedosa e excelente, uma mulher piedosa e excelente. E o meu desejo aqui, minhas irmãs, para vocês, é que você se torne uma mulher, uma esposa que Deus deseja. Aquela que reflete a verdadeira feminilidade que Deus planejou para você. Então, nós vamos aqui começar a refletir sobre o que realmente significa ser essa mulher virtuosa, ser essa esposa excelente. E para isso existem algumas características da esposa excelente. Como eu disse no texto de Provérbios, Deus apresenta as qualidades de uma mulher ou de uma esposa admirável, ou seja, aquela que é a ideal. Você quer ser uma mulher, uma esposa virtuosa e excelente? Então pega Provérbios 31 e estuda isso. Veja ali as características que essa mulher ela tem. Esse é o ideal de Deus para a sua vida. À medida que uma mulher ela desenvolve as virtudes que estão ali descritas, a sua vida passa a glorificar a Deus. Da mesma maneira que uma flor, irmãs, ela reflete a glória de Deus, a beleza da criação de Deus. Uma mulher, uma esposa excelente, reflete a glória de Deus através das suas atitudes e das suas ações. Mas talvez você possa olhar para esse texto de Provérbios 31 e dizer assim: pastor, quem é que se encaixa nesse padrão? Qual é a mulher que consegue ser exatamente conforme o texto descreve? Quem é que se encaixa nesse padrão? Eu posso dizer a você que isso é possível se a sua vida está em Cristo. Porque em Cristo você já tem tudo o que você precisa para ser uma mulher virtuosa, para ser uma esposa excelente. Tudo o que você precisa, minha irmã, em Cristo você já tem. Pedro, ele fala sobre isso na sua carta. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O princípio aqui, irmãos, é exatamente esse. Tudo que você precisa para ser a pessoa que Deus quer que você seja, você já tem. Você já tem isso. Em Cristo, Deus já lhe concedeu. Então Deus, ele chama cada mulher, cada esposa a viver a excelência da vida em Cristo. Da mesma maneira que uma flor, ela precisa de cuidado, você precisa confiar na fidelidade de Deus. Você precisa seguir a palavra de Deus. Porque se você fizer isso, você então vai se transformar na pessoa que Deus deseja que você seja. É uma questão de obediência. Obediência à palavra de Deus. Agora, tem um desafio aí para você enfrentar. Tem um problema. O problema se chama pecado. Esse é o desafio. Por isso que é tão difícil, irmãos, vocês se enquadrarem dentro daquela mulher virtuosa. Porque há um desafio a ser enfrentado. E esse desafio se chama pecado. O pecado é a única coisa que te impede de viver a vida de excelência em Cristo. E o que é o pecado?
Pecado nada mais é do que uma transgressão contra Deus, que mostra que a confiança errada na própria força e na negligência da palavra de Deus. Pecado é quando você deixa de obedecer a palavra de Deus para seguir os seus próprios conceitos, as suas próprias ideias, para tentar fazer as coisas com a sua força e não na força de Deus. João, ao escrever a sua carta, ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É difícil ser uma mulher virtuosa, uma esposa excelente, conforme descrito aqui na carta de Tito e também no livro de Provérbios? Com certeza que é. Com certeza que é. Ainda mais quando você tem que lutar contra o pecado. Mas existe uma esperança. A esperança está em Cristo. Aquele que nunca pecou. Aquele que tomou o seu, que tomou o nosso lugar e nos oferece agora o perdão e a libertação do pecado. Então, quando você confia em Cristo, você é liberta da escravidão do pecado e agora você pode ser livre. Livre para viver a vontade de Deus. Livre para ser uma mulher de Deus. E com a ajuda de Deus em cada batalha que você enfrentar. O que você precisa, minha irmã, se você entregou a Deus o seu coração, é entender que Ele cuida de tudo para que você possa viver uma vida cheia de propósito. Deus cuida disso para você. Ele cuida de tudo para você viver essa vida cheia de propósito. Ele transforma o seu coração. Ele te dá força pelo Espírito Santo. Ele te ajuda a seguir os seus ensinos. Jesus, ele prometeu que Deus enviaria o Espírito Santo. Ele seria o ajudador constante. Então entenda, se você crê em Jesus, essa promessa é para você. Você tem o Espírito Santo na sua vida para te ajudar, para te ensinar, para te orientar. Jesus deixou essa promessa em João 14, versículo 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E lá no verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Mulher, você tem o Espírito Santo sobre a sua vida se a sua vida está em Cristo. Então você pode viver essa vida de excelência. Você pode ser essa mulher, essa esposa excelente diante de Deus, sem desculpas, sem justificativas. Deus já providenciou tudo o que você, como mulher, como esposa, precisa para vencer o pecado e se tornar essa esposa excelente. Mesmo quando você erra, você pode sempre receber o perdão quando você se arrepende e confessa os seus pecados. João fala isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Minhas irmãs, eu não estou pedindo aqui para você ser perfeita, porque ninguém é.
Perfeito é só Cristo. Nós falhamos, nós erramos. Seja como homem, seja como mulher. Mas quando falhamos e erramos, o que devemos fazer? A palavra diz: arrependei-vos. Confessem os seus pecados. Se você não tem sido essa mulher, essa esposa que Deus deseja que você seja, confessa isso para Ele. Peça a Deus que o ajude a tornar-se, pela sua graça, a mulher e a esposa que Ele quer que você seja. Agora veja o que Deus planejou para você. Para você como mulher, como esposa. Qual é o plano de Deus? Primeiro, Ele planejou um ministério para a sua vida. Ele planejou um ministério para a sua vida. E esse ministério começou exatamente lá no jardim do Éden. No momento em que Deus criou a primeira mulher, com um propósito. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Deus planejou um propósito para a sua vida, especialmente para você como esposa. E a sua missão é glorificá-lo, vivendo o seu papel com alegria e dedicação, ajudando o seu marido e sendo uma auxiliadora fiel. Esse é o primeiro ministério. Seja auxiliadora do homem que Deus colocou do seu lado. Deus é compassivo. Deus é justo. Deus, Ele é misericordioso. Ele sabe quais são as suas necessidades. E entenda, Ele está cuidando de você em todas as circunstâncias. A força e o conhecimento de Deus, eles são ilimitados, capazes de cuidar do seu coração e sempre guiá-la pelo melhor caminho. Quando Deus direciona uma palavra para Jeremias, dirigindo-se ao povo de Israel, e aqui é o princípio que Deus tem para a sua vida, Provérbios 29:11, e essa palavra é para você essa noite, mulher. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu gosto da versão que diz para vos dar esperança e futuro. Deus é quem sabe os planos que Ele tem para você. Então confia nele. Entrega o seu coração para Ele. Tudo acontece na sua vida com um propósito. Até as dificuldades Deus usa para moldar o seu caráter e glorificá-lo. Sabe as lutas que você enfrenta no seu lar, com o seu marido, com os seus filhos? Deus está usando isso para moldar o seu caráter, para que você seja semelhante a Cristo. Não é isso que diz o texto de Romanos? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E o bem do qual ele está falando ali é justamente que você tenha o caráter de Jesus, para que você seja semelhante a Ele. Então seja uma mulher, seja uma esposa feliz, realizada, confiante no plano de Deus para a sua vida, sabendo que Ele tem cuidado de você com amor e com sabedoria. A obra de Deus na sua vida
envolve o seu relacionamento com o seu marido. Ele está trabalhando no seu coração. Então, minha irmã, foque em fazer aquilo que é certo diante de Deus. E confie que suas ações têm valor eterno diante dele. Não tenha medo de agir corretamente. Deus é quem define aquilo que é certo, e a palavra diz que Ele promete recompensa se você obedecer a Ele. Talvez para você viver uma vida como essa, você possa dizer assim, pastor, eu preciso de muita fé. Mas a fé Deus já te deu. Você precisa exercitá-la. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso exercitar essa fé, essa confiança no Senhor. Então mantenha o olhar em Jesus. Mantenha o olhar naquele que nos mostrou o seu amor e a sua perseverança. Deus, Ele é perfeito, Ele sabe o que é melhor para você. Então, mesmo que o seu marido tenha imperfeições, mesmo que o seu marido ele nem seja salvo, mas a Bíblia ensina que Deus colocou a mulher sob a autoridade do marido. Mas essa autoridade do marido, ela é limitada pela autoridade de Deus, porque a autoridade máxima é o Senhor. Semana passada nós falamos sobre isso. Você, marido, vai prestar contas diante de Deus pela forma como você tem cuidado da sua esposa. E você, mulher, vai prestar contas diante de Deus pela forma como você tem auxiliado o seu marido. O marido está debaixo da autoridade de Deus. Então, se o marido pede algo que vai contra a vontade de Deus, é claro que você vai obedecer a Deus. Como os apóstolos disseram quando estavam diante do Sinédrio, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque muitas vezes maridos pedem coisas que você fala assim, mas espera aí, isso aí não está de acordo com a vontade de Deus. Como é que eu posso ser submissa a Ele se o que Ele está me pedindo está em desacordo da palavra? Nesse sentido, você fica com a palavra. E o seu marido vai dar conta diante de Deus. Mesmo que o seu marido não haja com sabedoria, Deus ainda está trabalhando na sua vida para te moldar à imagem de Jesus. Por isso, minha irmã, que confiar em Deus é o melhor caminho, porque é Ele quem sabe o que é melhor para nós. A palavra diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E eu sempre gosto de questionar. Como pode ser bom quando tudo está ruim? Como pode ser perfeito quando parece que tudo está estragado? E como pode ser agradável quando a situação que eu estou vivendo é desagradável? É porque, irmãos e irmãs, muitas vezes nós olhamos com os nossos olhos, mas não olhamos com os olhos de Deus. Porque quando a gente passa a enxergar as situações que nós enfrentamos com os olhos de Deus, nós descansamos nele. Porque sabemos que por mais que a situação seja ruim, Deus tem algo bom para a minha vida naquilo ali. Por mais que não seja perfeito, Deus vai trabalhar aquilo ali para que seja perfeito. Por mais que não seja agradável, Deus vai trabalhar para que se torne agradável. Por isso que maridos e esposas fazem bem em aprender o padrão de Deus e lutar por alcançar pela graça de Deus os padrões que Ele estabeleceu na sua palavra.
Nós devemos buscar um relacionamento no padrão de Deus e não no padrão do mundo. A norma de Deus, seja para o homem, seja para a mulher, nos seus relacionamentos, é ser e agir como Jesus Cristo. Esse é o padrão de Deus, seja para o homem, seja para a mulher. Deus, Ele quer que paremos de viver para nós mesmos, que paremos de destruir os nossos relacionamentos e comecemos a viver para Ele. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala isso. E ele, falando de Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando nós vivemos para nós mesmos, sabe como nós terminamos? Nós terminamos insatisfeitos, vazios, com corações endurecidos, amargurados, porque não tivemos as nossas expectativas supridas e realizadas. O problema, muitas vezes, não está no marido, não está na mulher. Está na forma como você quer que as coisas aconteçam. As suas expectativas. Quem esteve participando da escola bíblica dominical, na segunda lição, se eu não me engano, nós falamos sobre de onde vêm os conflitos. E eu apresentei ali uma escada, que eu chamo de a escada dos desejos. Essa escada dos desejos, ela começa assim, ela começa com uma necessidade. Talvez você, como esposa, tenha uma necessidade em relação ao seu marido. Então você está lá, eu preciso disso. O problema é quando essa necessidade, ela se torna uma exigência. Eu quero isso. Só que quando essa exigência, ela vai gerando uma expectativa. Você começa a apontar para o outro e dizer, você deveria fazer isso. Você deveria agir assim. Só que quando essa expectativa, ela não é atendida, isso gera uma frustração. Ou seja, você não fez o que eu gostaria que você fizesse. E aí termina em vingança. Só porque você não fez isso, então hoje eu não vou fazer determinada coisa. E tem muitos relacionamentos em conflitos por causa disso. Por causa de expectativas frustradas. É um querendo exigir do outro que atenda o que ele quer. Quando, na verdade, os dois deveriam estar buscando a vontade de Deus. O que Deus quer para nós. Não é o que eu quero ou o que a minha esposa quer, mas o que Deus realmente quer para nós. Para você fortalecer o seu relacionamento com o seu marido, você precisa se espelhar em Jesus. É pensar e agir como ele faria. Isso significa agir com amor, agir com respeito e honestidade, sem esperar reconhecimento ou gratidão, mas fazendo aquilo que é certo, porque é o que é certo diante de Deus. Eu faço tantas coisas para o meu marido, mas ele nunca me agradece. Você está fazendo por ele ou pelo Senhor? Faça para o Senhor. Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, ele fala sobre isso. Ele diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E no verso 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não
para os homens. Sabe por quê? Homens falham. Homens falham. Mas o Senhor não. O Senhor nunca falha. Muitas vezes, a dificuldade está em abrir-se e ser vulnerável. Porque o egoísmo natural nos leva a querer controlar. Nos leva a esconder as nossas dores, nos leva a proteger-se. Por isso que é importante buscar diariamente a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela revela nossos pensamentos, as motivações que estão no nosso coração. Ela nos ajuda a agir para a glória de Deus, não satisfazendo o nosso ego. Hebreus 4:12 fala exatamente sobre isso. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Mulher, busque a palavra, conheça a palavra, e ela vai revelar as intenções do seu coração. Da mesma forma que para o homem também deve buscar a palavra, aprofundar-se na palavra. Aliás, essa responsabilidade principal é dele. Eu falei sobre isso na semana passada. É o homem quem conduz, é o homem quem dirige, mas ambos devem estar firmados na palavra. Ambos devem estar buscando a palavra. Porque se assim o fizerem, eles estarão ali examinando o próprio coração à luz da palavra de Deus. Será que o meu comportamento para com a minha esposa está de acordo com aquilo que a Bíblia me diz? Será que o meu comportamento para com o meu marido está de acordo com aquilo que a Bíblia me diz? Um relacionamento saudável, ele é baseado em comunicação amorosa, na sinceridade e na busca pela unidade. Uma unidade que ela é inspirada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E além de tudo isso, Deus deseja que você ajude o seu marido a se parecer mais com Jesus. Isso promove um crescimento espiritual. Um crescimento espiritual mútuo, onde um vai se ajustando ao outro nesse processo de santificação. E à medida que a gente vai se aprofundando no nosso relacionamento, a gente vai desenvolvendo essa intimidade, a gente vai aprofundando ali o nosso conhecimento em relação ao outro, e a gente vai crescendo junto. Se eu olhar hoje para o meu relacionamento, juntamente com a minha esposa, são 23? Acho que 23 anos juntos. Irmãos, no começo foi difícil. Muitos ciúmes. É assim, não é? No começo é difícil, tem muito ciúme. Muitas brigas às vezes por coisas assim tão bobas, né? Que hoje você olha para trás e você fala assim, eu não acredito que eu brigava com ela por causa disso. Mas quando você vai amadurecendo, você vai crescendo no seu relacionamento, você vai percebendo que tem coisas que não vale a pena brigar. Não vale a pena ficar discutindo. Então, o alvo para o seu relacionamento, o alvo para o seu casamento, é que você tenha uma unidade que é caracterizada por um laço de amor espiritual e físico, que vai glorificar a Deus e que vai intensificar ainda mais o seu crescimento espiritual.
Irmãos, a palavra de Deus diz claramente, nós voltamos lá para o livro de Gênesis, portanto deixará o seu homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher. E eles serão o quê? Uma só carne. Significa que ambos vão ter ali, buscar ter um mesmo pensamento em Cristo. Vão buscar ter uma mesma motivação, glorificar a Deus. Mas isso só acontece à medida que cada um assume o seu papel. Que cada um assume a sua responsabilidade na busca de ser cada vez mais parecido com Jesus. Só que para isso, você precisa ter comprometimento. Para isso, você precisa perseverar. Para isso, você precisa ser diligente. Ser diligente é fazer aquilo que precisa ser feito. E, principalmente, você precisa da graça de Deus. Eu coloquei aqui algumas coisas necessárias para que isso aconteça. Faça de seu casamento um assunto de orações constantes. Ore pela vida do seu marido. Interceda por ele, clame a Deus por ele. Da mesma forma que o marido deve fazer pela esposa. Comprometa-se a desenvolver um comportamento bíblico. Sede santos porque eu sou santo. Assuma a responsabilidade por suas próprias falhas e arrependa-se. É muito fácil querer apontar o erro do outro, mas antes de olhar o erro do outro, olhe para o seu. Como Jesus vai dizer, é fácil tentar tirar o cisco que está no olho do outro quando a gente tem uma trave no nosso. E submeta-se e participe de um processo de santificação mútua. Ambos estão crescendo, desenvolvendo a sua maturidade em Cristo. Fomos criados à imagem de Deus, porém com papéis e responsabilidades diferentes. Na semana passada, como eu disse, nós falamos sobre o papel do homem e as suas responsabilidades. E eu, para facilitar aqui para os homens, qual é o seu papel? Qual é a sua responsabilidade? São os 3 P's que você tem para com a sua família, para com a sua esposa, para com os seus filhos. Você precisa pastoreá-los. Homem, é sua responsabilidade pastorear a sua casa. Você é o líder. Deus te deu essa responsabilidade. Você deve cuidar do seu rebanho. Você deve ser o provedor. E lembre-se que a provisão não se refere apenas a coisas materiais. Ah, mas eu trabalho, eu boto a comida lá no prato da mesa. Não é disso apenas que está falando. Você deve ser um provedor na sua área emocional e também espiritual. E você deve ser um protetor. Você deve proteger a sua casa, guardar a sua família. Lembre-se, Adão não guardou o jardim. E olha o que aconteceu. A ordem que Deus havia dado para ele era cultivar e guardar o jardim. Ele não guardou. Essa é a responsabilidade do homem. Apenas para que vocês lembrem, tá, homens? Às vezes a gente fica tão apegado numa palavra, tá vendo? Isso aí é para você, não é para mim não. Mas você, mulher, também foi criada por Deus. E você também é responsável diante dele. A ordem da criação, ela tem um significado importante no papel de cada um na relação conjugal. Irmãos, as coisas foram criadas da maneira como Deus quis que fossem. O marido foi criado para cultivar e guardar o jardim, enquanto a esposa foi criada para ser uma companheira adequada, uma verdadeira ajudadora. Mesmo que suas funções sejam diferentes,
nenhum deles é superior ao outro como pessoas, porque ambos foram feitos à imagem de Deus, cada um com um propósito único para que possam viver em harmonia e complementar um ao outro. Embora antes da queda houvesse harmonia ali entre Adão e Eva, na realização de seus papéis, depois da queda, passou a haver ali um jogo de poder. Uma vez que ambos agora estão procurando dominar um ao outro. O grande problema de conflitos de relacionamento é porque um quer dominar o outro. Um quer mandar mais que o outro. Quando Deus, Ele trouxe as questões referentes ali ao castigo por conta da queda, Gênesis capítulo 3, versículo 16 diz assim: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Basicamente o que Deus está dizendo assim, você vai querer se sobressair agora, mas o seu marido não vai deixar. Irmãos, o pecado deturpou os papéis de cada um. Isso resultou em muito pesar, desordem, amargura e miséria. Somente quando cada um realizar e vivenciar os seus papéis, assim como Deus designou, que você, então, o seu marido, vão ter estreita unidade e harmonia no seu casamento. Quando você, homem, entender qual é o seu papel, lembre-se, os 3 P's. Esse é o seu papel, é a sua responsabilidade. E quando você, mulher, entender qual é o seu papel, o primeiro nós já vimos aqui, é preciso que você seja auxiliadora. Você vai ajudar o seu marido na tarefa que Deus lhe deu, naquilo que Deus lhe designou. Nós vamos ver o restante aqui do que Deus designou para as mulheres. Mas é somente quando cada um fizer isso, é que o homem e a mulher irão refletir a relação de Cristo e a igreja em seu relacionamento. Porque isso que é um casamento, irmãos, é um reflexo da vida de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo. Além de ser uma auxiliadora idônea, ou seja, alguém que ajuda, alguém que apoia e complementa o homem nas suas tarefas e responsabilidades, assim como alguém que é adequado, compatível, que se encaixa perfeitamente às necessidades do homem, oferecendo suporte de forma adequada, a mulher também tem suas responsabilidades. Ela precisa respeitar o seu marido. A mulher deve respeitar o marido. Se você deseja fazer a vontade de Deus, respeitar ao seu marido, é algo que você precisa fazer. Porque de acordo com o texto de Efésios, capítulo 5, verso 33, a esposa deve respeitar o marido. Significa tratá-lo com reverência, admiração e carinho. E esse respeito é algo contínuo. É um compromisso diário, mesmo que você ache que o seu marido não mereça. Mas esse mandamento é uma orientação prática e constante, não é uma opção. Irmãos, é o que a palavra diz. Efésios 5:33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa, respeite ao marido. Por isso que mesmo que você tenha dúvidas
Mesmo que você tenha dificuldades, o respeito ao seu marido é uma responsabilidade que Deus espera de você. A esposa tem de agir respeitosamente ao marido por causa da posição que Deus deu a ele. Por que eu tenho que respeitar o meu marido? Porque Deus deu uma posição para ele. Quando você vai ali para 1 Coríntios 11, 3, diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Este respeito, ele não é apenas uma demonstração externa, mas é uma atitude interna do coração obediente a Deus. Há um princípio, irmãos e irmãs, que devemos nos atentar. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Respeito à autoridade é uma ordem de Deus. Resistir a isso é resistir ao próprio Deus. É o que a palavra está nos colocando. Entenda que o respeito ele é dado à posição. A posição que a pessoa está ocupando. Você deve respeitá-lo, mesmo que a fé dele seja diferente da sua. Agir com respeito é maneira de demonstrar amor ao seu marido. Porque, como diz a palavra, o amor não se conduz inconvenientemente. Ele não busca os seus próprios interesses. Ele tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Pelo respeito que as esposas dão ao marido, os filhos também aprendem a valorizar os seus pais. Sabe por quê? Porque se você não demonstra respeito pelo seu marido, os seus filhos também vão acabar não respeitando ele. A outra responsabilidade que a mulher tem, talvez a mais difícil nos dias de hoje, pela falta de compreensão do que isso significa, é a submissão da mulher ao marido. Irmãos, Deus criou o mundo com uma ordem. Ele estabeleceu a família, a igreja, o Estado como instituições com funções específicas para manter a harmonia e proteger as pessoas. Deus instituiu dessa maneira. E esse princípio, irmãos, de respeito à autoridade, ele prevalece, porque aqui mesmo em Tito, capítulo 3, verso 1, diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Quando você vai para Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13, sujeitai-vos a toda a instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, quanto para louvor dos que praticam o bem. O respeito à autoridade é algo instituído por Deus. E dentro da família, Deus deu ao marido a responsabilidade de cuidar, proteger a esposa. E a submissão da esposa a ele é visto como uma forma de estar alinhado com a vontade de Deus, de caminhar com o Senhor. Às vezes a esposa ela pode ter dificuldade em entender essa submissão, principalmente se ela começar a focar nos erros do marido. Mas a esposa deve focalizar-se nas suas 3 responsabilidades básicas que Deus lhe deu em relação ao marido. Seja auxiliadora, respeite-o e submeta-se a ele. Muitas mulheres podem precisar mudar algo em suas vidas,
Mas a Bíblia ela não diz que a obediência delas a Deus depende do comportamento do marido. Em vez de focar no erro do marido, a esposa deve buscar agradar a Deus e cuidar da sua própria obediência. Como eu disse, Jesus ensina que primeiro devemos tirar a trave do nosso olho, ou seja, cuidar do nosso próprio pecado, para depois cuidar do outro. Então, ao se concentrar na submissão bíblica, talvez você consiga entender melhor a situação e agir de forma adequada. Viver uma vida cristã piedosa é encontrar alegria nos mandamentos de Deus e não ressentimento. Pastor, eu não concordo com isso. Eu discordo do que o Senhor está dizendo. Talvez porque você está vendo da perspectiva errada. Da forma como o mundo diz o que é ser submisso. Ser submisso ao marido é estar debaixo da missão que Deus deu a ele. Por isso que você é auxiliadora. Você está debaixo da missão que Deus deu ao marido, que Deus deu ao homem. Isso é ser submisso. Estar debaixo da missão. Se você não entender isso, com certeza esse mandamento lhe será pesado. Mas os mandamentos de Deus são para o nosso bem, são para nos proteger. Por isso que quando nós aceitamos os mandamentos de Deus, nós obedecemos a palavra de Deus, se torna natural e prazeroso seguir aquilo que Deus ordenou. É isso que João, por exemplo, ele escreve aqui na sua carta. João capítulo 5, versículo 3, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Não é difícil obedecer a palavra. O difícil é sujeitar o nosso coração a Ele. Esse é o problema. Não é difícil obedecer a palavra, o difícil é nós sujeitarmos o nosso coração a Deus. Porque o nosso coração ele é orgulhoso, o nosso coração ele é egoísta. Por isso que nós temos dificuldades em fazer aquilo que a Bíblia diz que temos que fazer. Porque vai contra essa natureza caída, vai contra essa natureza corrompida. Mexe com o nosso ego. Mas quando você aceita obedecer a palavra de Deus, quando você tem prazer em servir a Deus, ao surgirem os desafios, você ficará firme na decisão de obedecer ao Senhor. Se você entender que a submissão traz alegria, isso vai ajudar você a encarar isso de uma forma muito mais positiva. Nem sempre será fácil. Com certeza que não. Mas entenda o seguinte, não é questão de sentimento ou de desejo. É questão de obedecer a palavra de Deus. Não é sentir, irmãos. É simplesmente fazer o que precisa ser feito. Então comprometa-se a aprender a se submeter com esperança, de honrar ao Senhor. Ele criou esse mundo e sabe o que é melhor para cada um de nós. É interessante você pensar que essa palavra submissão, quando você vai lá no original, significa estar sob uma ordem militar. Já parou para pensar o que é estar sob uma ordem militar? O Pedro deve entender bem disso. Né, Pedro? Ferraz. O que é estar sob uma ordem militar? É autoridade. Mandou, faz. A palavra submissão aqui, ela tem esse sentido. Estar sobre uma ordem militar. Deus escolheu essa posição para a esposa
para manter a harmonia no lar sem que ela seja inferior ao marido. Para Deus, homens e mulheres são iguais, porque todos são um em Cristo, mas têm papéis e responsabilidades diferentes. Então a submissão é uma atitude de respeito, de serviço, onde nós seguimos o exemplo de Jesus. Devemos, irmãos, fazer como Jesus, e Paulo orienta isso quando ele escreve aos Filipenses. Ele vai dizer aqui, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Seguir o exemplo de Jesus é submeter-se. Jesus submeteu-se ao Pai. Ele obedeceu a Deus. Ele viveu para agradar a Deus. Algumas mulheres, as chamadas feministas, elas rejeitam o mandamento de Deus, principalmente na questão de submissão aos maridos. Só que ao fazer isso, elas minam a palavra de Deus, porque elas dizem ao mundo que nem tudo na Bíblia é importante. Esse conceito de submissão aí, isso é ultrapassado. Isso aí é lá da época de Paulo. Eles eram muito machistas naquela época. Mas irmãos, irmãs, se a Bíblia como palavra de Deus, ela não é importante, ou seja, se ela não for o padrão, então é mais fácil rejeitar aquilo que não convém. E aí a mensagem de Deus fica prejudicada, sabe por quê? Porque eu só aceito aquilo que me serve, eu só aceito aquilo que está de acordo com o que eu penso, aquilo que o mundo me leva a pensar. Não concordar com isso é discordar da palavra, é dizer que Deus está errado. A palavra não é o padrão. Se a palavra não é o padrão, então viva do seu jeito, da forma que você quiser. Só que quando as coisas derem errado, depois não vai jogar a culpa em Deus, porque Ele já te deu uma orientação. Ele já diz para você como você deve agir. Irmãs, ser uma mulher, uma esposa excelente, segundo a Bíblia, é um chamado de Deus, não é uma expectativa da sociedade. Não é por causa daquilo que o mundo pensa ou deixa de pensar, é daquilo que Deus diz na sua palavra. E essa caminhada envolve viver com amor, com humildade, paciência, com fidelidade, buscando refletir o amor de Cristo. E para isso é importante manter uma relação com Deus, uma vida de oração, leitura da palavra, de adoração diante do Senhor. O objetivo aqui, entenda, não é perfeição. O objetivo aqui é que você tenha um coração dedicado a honrar a Deus, fazendo o relacionamento, o casamento, uma missão que vai revelar o amor de Cristo, que vai fortalecer a unidade e a fé. E aí eu volto aqui a perguntar, com que se parece uma mulher, uma esposa excelente? Com que se parece? Talvez agora você saiba. Ela é uma mulher que ama a Deus de todo o coração. Ela é alguém que leva a palavra de Deus a sério. Ela é alguém que respeita e se submete ao seu marido, que cresce na fé, que ajuda outras mulheres a entender o seu papel e a sua responsabilidade diante de Deus e da família. Ela é alguém que valoriza o seu papel e glorifica a Deus. Essa é a mulher e a esposa excelente. Então que você, mulher, possa ser
essa mulher excelente que glorifica a Deus. Você realmente está disposta a obedecer a Deus e ser a esposa e a mulher que Ele quer que você seja? Então busque ser uma mulher virtuosa, aquela que excede o valor de muitas joias. E saiba que Deus já deu tudo o que você precisa em Cristo para que você seja essa mulher. Mulher virtuosa, quem a achará? É aquela que busca o Senhor, que o ama de todo o coração e faz o que a palavra diz que tem que fazer. Vamos orar? Pai amado, nós louvamos a Ti, Senhor, e te agradecemos pela Tua palavra, palavra bendita, fiel e verdadeira, que vem, ó Pai, de encontro ao nosso coração, revelando, ó Deus, verdades que muitas vezes contrariam, ó Pai, os nossos pensamentos, a maneira, ó Pai, como nós fazemos as coisas. Mas, ó Deus, as muitas vezes que fazemos errado, seguindo, ó Pai, os desejos de um coração corrompido, deixando de olhar, ó Deus, para Cristo, deixando de olhar, ó Pai, para a Tua palavra, a palavra, ó Deus, que nos orienta, a palavra que nos sustenta, que nos fortalece, a palavra que nos guia, que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, a palavra que refrigera a nossa alma, que nos dá sabedoria e discernimento para agirmos com sabedoria. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada mulher, cada esposa, no seu relacionamento, na sua vida conjugal, aquelas que ainda, ó Pai, estão buscando diante do Senhor alguém com quem possa compartilhar as suas vidas. Que o Senhor as abençoe, dando-lhes, ó Pai, a direção, dando-lhes, ó Deus, discernimento, para que elas possam ser, ó Deus, uma mulher excelente, uma esposa virtuosa, refletindo o caráter de Jesus, vivendo, ó Pai, em submissão ao Teu Espírito Santo, o Espírito que nos guia, o Espírito que nos ensina. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, cada mulher, e também aos homens, os quais nós já tratamos aqui. Que o Senhor lhes conceda também sabedoria e discernimento para assumirem sua responsabilidade e o seu papel de pastorear a sua casa, de prover aquilo que é necessário e de proteger a sua família. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Antes de nós finalizarmos, nós vamos ter aqui a apresentação das crianças e depois teremos também aí uma lembrancinha para as mães. Lembrando que hoje é o Dia das Mães, então nós temos aí também uma lembrancinha para as mamães. As crianças já desceram? Estão lá em cima ainda? Então só vou passando aqui os avisos rapidamente, enquanto as crianças estão descendo. Só lembrá-los que essa semana nós ainda temos os nossos grupos, discipulado e crescimento. São 2 semanas seguidas que nós temos esses grupos. Depois a gente divulga os locais onde estarão sendo realizados. Lembrar do nosso encontro da família, que vai acontecer no dia 25 de maio. Falta só 2 semanas aí praticamente. Está bem pertinho. O valor é R$30 por pessoa, lembrando que crianças até 12 anos não paga. Vai ser lá no Recanto Vó Filhinha, um local lá bonito, bem aconchegante para a gente poder passar o dia lá, na parte da manhã, tendo o nosso culto, e depois a gente vai ter um tempo também de lazer ali, comunhão com os irmãos, tá bom?
Bem, quero convidar as mamães a virem à frente. Nós vamos orar pelas suas vidas. Mamães podem se dirigir aqui. E ainda tem mais lembrancinhas ainda para entregar, tá?
além dessas que as crianças estão entregando aí. Podem pedir, mães, tragam as crianças. E aqui, ó, aparecer bem na foto. Todas as mamães, a gente vai orar e a gente tem mais uma lembrancinha para entregar aí. Esperar todas as mães receberem. Tá pegando todo mundo aí na foto? Dá para tirar a foto aí? Muito bem. Todas receberam os links aí, presentinhos. Vamos orar, agradecer pela vida das mamães. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela vida dessas mães. Somos gratos a Ti, pelo cuidado que o Senhor tem tido, ó Deus, para com cada uma delas. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando-as, para serem, ó Deus, mulheres excelentes, esposas dedicadas, e mães, ó Deus, que realmente tenham sabedoria na edificação, ó Pai, da sua casa, do seu lar, na criação dos seus filhos, juntamente com os seus maridos. Que o Senhor continue conduzindo-as na unção e na direção do Teu Espírito Santo. Somos gratos a Ti e louvamos ao Senhor por isso, no nome santo de Jesus. Amém. Senhor Deus. Pode se assentar. A gente vai orar encerrando. Aliás, assentar não, vamos colocar todos de pé. Vamos colocar todos de pé, a gente ora e iniciar o nosso culto. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este culto, este tempo que nós passamos aqui juntos, louvando e exaltando o Teu santo nome. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo mover do Teu Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos dando uma semana, ó Pai, debaixo da Tua presença, sendo guardados e direcionados, ó Deus, pelo Teu Espírito, com sabedoria e com discernimento nas decisões que nós iremos tomar. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo, Senhor, neste local e em toda a face da terra, até o grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amados. Deus abençoe e tenha uma semana na presença dEle.